Seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez eu tenho a alegria de saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. E quero convidar a igreja para juntos abrirmos a nossa Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Nós estamos em uma série de mensagens na carta de Paulo aos Coríntios e iniciamos hoje pela manhã as nossas considerações em 1 Coríntios, capítulo 7. Então, abra aí a sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, palavra do Senhor para os nossos corações. Se você perdeu alguma das mensagens que já foram ministradas na carta aos Coríntios, você pode ir no canal da nossa igreja e tem uma playlist lá com todas as mensagens que foram ministradas até agora. Inclusive, a que foi ministrada hoje pela manhã, você encontra lá. Já foram 17 pregações na série da carta de Paulo aos Coríntios. Então, 1 Coríntios 7, agora à noite nós vamos ler do verso 6 até o verso 9, palavra do Senhor para as nossas vidas. 1 Coríntios 7, 6 a 9. Diz assim: entretanto, prego isso como concessão e não como mandamento, porquanto gostaria que todos os homens estivessem na mesma condição em que eu vivo. Contudo, cada ser humano tem seu próprio dom da parte de Deus, um de determinado modo, outro de forma diferente. Digo, no entanto, aos solteiros e às viúvas: melhor seria se permanecesses como eu. Porém, se não vos é possível controlar-vos, que se casem, porque é melhor casar do que viver queimando de paixão. Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele que nos abençoe, que nos agracie, que nos abra a porta à palavra e fale ao nosso coração. O tema da mensagem será o dom do celibato, significado, defesa e implicações. Que Deus possa estar nos ajudando na compreensão desse texto. Vamos orar. Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu nome. Senhor, mais uma vez temos diante de nós a tua palavra, e essa palavra ela é a única regra de fé e prática da nossa vida, por ser inspirada pelo Espírito Santo, por ser a tua palavra. Então, Senhor, que o Senhor nos agracie com a iluminação desse mesmo Espírito, para que a gente possa não só contemplar, mas aprender e apreender as maravilhas da tua lei aqui expostas. Fala o nosso coração, Senhor. Fala ao coração da tua igreja. Fala ao coração dos teus filhos, das tuas filhas, que estão acompanhando esta pregação. Que o Senhor nos agracie com o entendimento correto e com a aplicação necessária para a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. É assim que nós oramos e desde já te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Amém. Mantenha aí a sua Bíblia aberta para que a gente possa considerar o texto sagrado. O dom do celibato. Significado, defesa e implicações. Para a gente entender esse texto, a gente tem que relembrar algumas coisas que foram ditas na mensagem anterior e que eu vou só dar aqui uma pincelada. Se você perdeu, você precisa voltar lá e assistir a mensagem anterior, que foi baseada no capítulo 7, verso 1 ao 5, com o tema a importância das relações sexuais no casamento. O que estava acontecendo aqui? O capítulo 7 da
primeira carta de Paulo aos Coríntios, inaugura uma nova etapa na carta. Os irmãos viram muito bem que nós ministramos o primeiro bloco temático, que constitui os 4 primeiros capítulos, que tratava do assunto das divisões. Depois, nós tratamos do capítulo 5 e 6, que tratava da questão da disciplina na igreja. E tudo isso estava acontecendo porque Paulo havia recebido uma visita de alguns irmãos da igreja de Corinto, que estavam trazendo para ele informações sobre aquela igreja, sobre o estado daquela igreja. Mas, a partir do capítulo 7, nós temos não só um novo assunto, um novo tema que está sendo tratado na carta, mas nós temos também uma nova forma daquilo que Paulo está falando, porque agora Paulo está baseado numa carta, num escrito que lhe foi trazido, enviado pela igreja de Corinto. A igreja de Corinto enviou para Paulo uma carta contendo algumas perguntas, alguns questionamentos, algumas coisas que eles precisavam tirar a dúvida com Paulo. É só você olhar aí o versículo 1 que diz assim: agora, em relação aos assuntos sobre os quais escrevestes, e isso aqui vai se repetir no verso 25 do capítulo 7, no capítulo 8, versículo 1 da carta, no capítulo 12, no capítulo 14, ou seja, a partir de agora, Paulo está respondendo na sua carta aos Coríntios a uma carta que foi enviada pela igreja de Corinto a ele. E dentre os assuntos que estavam naquela carta, o primeiro assunto dizia respeito às questões relacionadas com casamento, divórcio, novo casamento, celibato, solteirice, viuvez, relações sexuais. Tudo isso estava naquela carta que foi enviada para o apóstolo Paulo, pelo menos na primeira parte da carta, e Paulo vai tratar aqui no capítulo 7. Então, nós já tratamos da primeira questão que eles enviaram para Paulo. Paulo, é bom o homem ter relações com a mulher ou não? O que você diz sobre isso? Porque tem um grupo na igreja que resolveu, casados, irmãos casados, resolveram fazer um voto de abstinência no casamento. Não queriam mais ter relações sexuais. E aí Paulo vai responder, capítulo 7, verso 1 a 5. Nesta carta que foi enviada para Paulo, aparece uma segunda questão. É claro, meus irmãos, que nós estamos aqui reconstruindo ou tentando reconstruir a carta, e esse projeto não é fácil, porque a gente só tem um lado da história. A gente só tem a resposta de Paulo. A gente não tem a carta dos Coríntios. A gente reconstrói a carta a partir do que Paulo está falando. Então, a segunda questão que veio naquela carta, provavelmente foi a seguinte: Paulo, tem alguns jovens da nossa igreja, alguns homens solteirões, que eles estão na dúvida sobre o estado de vida deles. Já estão com uma certa idade, já estão maduros, já deveriam ter casado, mas estão solteiros. E quando eles são questionados, eles levantam o seu exemplo. Olha, Paulo, que foi o nosso pastor da igreja de Corinto, ele é solteiro. Ele vive no celibato. Então, qual o problema de nós sermos solteiros também, se o nosso primeiro pastor, o fundador da igreja, também é solteiro? E aí a carta perguntava para Paulo: o que você acha disso? Também poderia vir naquela carta a seguinte questão: Paulo, tem na nossa igreja uma irmã que é viúva, mas ainda é jovem, ainda tem idade para casar.
Toda a igreja está pressionando ela para casar de novo, porque ela é jovem, bonita, está com a vida toda para frente. Mas, quando a gente questiona ela, ela diz assim: mas Paulo não casou. Ela evoca o teu exemplo. O que você diz para essa pessoa? Então, é esse o assunto aqui do capítulo 7, verso 6 até o 9. O dom do celibato, o seu significado, defesa e implicações. Talvez você diga assim: pastor, mas essa palavra não é para mim, porque eu já sou casado. Eu também, apesar de não ser casado, eu não tenho o dom do celibato, isso eu tenho certeza. Quando eu cheguei aqui para o culto agora à noite, eu disse para uma pessoa: vou pregar para você hoje. Ela disse: não, que eu não tenho esse dom. Então pode ser que você diga: não é para mim. Mas existem muitas pessoas no ambiente da igreja, e na nossa igreja não é diferente, que estão nessa condição. Pessoas que já estão com uma certa idade, que continuam solteiras. Pessoas que estão numa condição de viuvez, uma jovem, geralmente é mais comum ver jovens viúvas. Então, ela está ali na igreja e todo mundo fica comentando sobre ela. Ou então, uma moça da igreja que não casou, não constituiu família, e ela está vivendo muito bem naquela situação, mas existe uma pressão da igreja, da sociedade, existe uma pressão até mesmo de nós, os pastores, com essas pessoas. Todo mundo fica dizendo assim: vai ficar para a titia, está passando a flor da idade, levantando dúvidas, brincadeiras, e a pessoa fica incomodada com aquela situação. Por quê? Porque para ela, esse estado em que ela se encontra não é um problema. Ela está resolvida. Ela ficou viúva, mas ela está bem. Ela não precisa mais se casar ou ter alguém. Ela está conseguindo viver a vida dela tranquila. Ou então ele é solteiro, ou uma menina solteira, solteirões, mas estão bem. Está caminhando. Então é preciso a igreja parar para refletir sobre esse assunto, para que a gente não julgue o outro, para que a gente possa, em alguns casos, ajudar a pessoa que está numa situação dessa, mas aí ela não está bem, e nós, entendendo o assunto, nós vamos ajudá-la, e para que a gente possa colocar em prática a palavra de Deus na nossa vida. Eu queria chamar a sua atenção para a seguinte questão: quando a gente olha para esse capítulo, a primeira impressão que a gente tem é que Paulo está sendo contra o casamento e a favor do celibato, e colocando o celibato lá em cima. E não é isso que o texto está ensinando. Paulo não é contra o casamento, pelo contrário, ele é a favor do casamento, e ele defende o casamento não só aqui, como em outros textos. Como também Paulo não é contra o celibato, nem tampouco coloca ou o casamento ou o celibato como algo compulsório, obrigatório, ou algo que todo mundo tem que ter. Nem uma coisa, nem outra. O que Paulo vai trabalhar aqui é uma questão específica, circunstancial daquela igreja. Como eu disse na outra mensagem, nós não temos aqui toda a teologia de Paulo sobre casamento. Nós temos aqui Paulo respondendo perguntas específicas, vivenciais, uma situação que aconteceu na igreja, uma carta que foi enviada para ele, e ele está dando uma resposta. Esse ponto aqui não é para todo mundo, é para pessoas específicas. Como eu disse, se você não está nessa situação, ok. O princípio é que vai ficar na sua mente, no seu coração, para você ajudar alguém. Mas se você está nessa situação, a palavra de Deus ela é para você. Mas o ponto que eu estou dizendo é o seguinte: Paulo nem está dizendo que o casamento é obrigatório ou é mais importante, como também ele não está dizendo que o celibato é obrigatório ou mais importante. Depende do dom, da graça, da bênção de Deus na vida de cada um.
É importante ressaltar isso aqui, porque a gente nem pode obrigar uma pessoa a casar, nem tampouco a gente pode obrigar uma pessoa a viver celibatária. Os dois extremos são errados. Tem pessoas que não nasceu para casar, e ela vai viver bem com isso, e ela vai terminar a vida assim, e não tem nenhum problema. E tem pessoas que nasceu para casar. Ela só vai ser feliz no contexto do casamento. Então, olha aí, versículos 6 ao 9. Eu queria pedir a sua atenção, porque esse texto é um texto polêmico, um texto difícil, e você vai ver a partir de agora como ele é difícil, e eu preciso da sua atenção para que a gente possa entender a palavra do Senhor. Versículo 6 é o versículo dobradiça, onde Paulo vai sair do assunto anterior, que trata da questão das relações sexuais no casamento, para o assunto que ele vai tratar agora, que é essa questão do celibato, da solteirice na vida dos membros da igreja. E esse versículo 6 é um dos versículos mais difíceis da carta aos Coríntios. Por quê? Olha o que é que Paulo diz aqui no versículo 6, palavra do Senhor. Entretanto, aqui na minha versão King James, entretanto, prego isso como concessão e não como mandamento. Pastor, o que é que tem difícil aqui? O que tem difícil aqui é, quando Paulo diz que está pregando por concessão, está falando aquilo ali como uma concessão e não como um mandamento, ele está se referindo a quê? E existem livros, tratados, discussões teológicas grandes para entender esse versículo 6. A primeira linha diz que quando Paulo, aqui no verso 6, ele está falando de uma concessão, a concessão tem a ver com o verso 2, ou seja, você teria que dar um pulo lá para o verso 2, quando Paulo estaria defendendo o casamento. E por que ele está defendendo o casamento? Porque no verso 2 ele fala de imoralidade, de porneia. Então, seria a causa. Ou seja, apesar de Paulo não concordar com o casamento, no verso 1, como alguns acham que é isso, mas quem estava aqui na mensagem anterior sabe muito bem que a gente defendeu que essa não é uma palavra de Paulo, é uma ideia dos Coríntios, no verso 1. Mas aqueles que entendem que o verso 6 está chamando a atenção para uma concessão anterior, diz o seguinte, que Paulo, ele, apesar de não defender o casamento, ele passa a admitir o casamento por causa da porneia, da imoralidade. E ele está dizendo aqui, digo isso como uma concessão e não como um mandamento. Ou seja, eu não estou aqui defendendo o casamento, eu estou simplesmente abrindo uma concessão para o casamento por causa da imoralidade. Então, versículo 6 aponta para o versículo 2. Outros estudiosos vão dizer que não faz sentido acreditar assim, porque a partir do verso 3, Paulo vai defender as relações sexuais no casamento. E ele defende a união conjugal. Então, como é que ele defende o casamento? E ele está dizendo mais na frente que o casamento é uma concessão e não um mandamento. Como assim, Paulo? O casamento é uma concessão? Outros vão dizer que esse versículo 6, ele está apontando para o verso 5, para o que Paulo acabou de dizer. O que é que Paulo acabou de dizer? Se você leu o versículo 1 ao 5, você vai ver que Paulo está defendendo as relações sexuais no casamento, e aí de repente ele abre uma exceção, dizendo assim, olha, agora se vocês vão tirar um tempo para a oração, eu quero dizer para vocês que vocês podem dedicar um tempo à oração, mas esse tempo tem que ser curto, tem que haver um comum acordo e cuidado para que Satanás não tente vocês por causa da incontinência de vocês, por causa da falta de sexo no relacionamento conjugal. E eu digo isso como concessão e não como mandamento.
Então, é uma possibilidade. A terceira possibilidade, que é a que eu defendo e acredito, mesmo sabendo que não é tão simples assim quanto parece, mas como o microfone está comigo e eu estou pregando e eu tenho que tomar uma posição, então eu vou dizer qual é a minha visão. Eu estou dizendo as outras visões para que quando você escute um outro pastor, um outro pregador, está lendo um livro ou assistindo uma palestra sobre esse texto, você saiba que existem outras ideias, outras linhas de interpretação, mas eu vou seguir uma linha. A outra linha é o seguinte, que o verso 6, ele não está apontando para o que foi dito anteriormente, ele está apontando para o que vai ser dito agora. Ou seja, quando Paulo diz assim: entretanto, prego isso como concessão e não como mandamento, porquanto gostaria que todos os homens estivessem na mesma condição em que eu vivo. Contudo, cada ser humano tem seu próprio dom da parte de Deus, um de determinado modo, outro de forma diferente. Digo, no entanto, aos solteiros e às viúvas, melhor seria se permanecessem como eu. Porém, se não vos é possível controlar-vos, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado ou queimando de paixão. Ou seja, onde estaria a concessão? Versículo 1 ao 5, Paulo defendeu o casamento e as relações sexuais no âmbito do casamento. Mas agora, ele abre uma concessão dentro dessa visão do casamento, dessa teologia do casamento, para falar de uma situação específica da igreja, onde alguns jovens, alguns homens, algumas mulheres estão dizendo: Paulo, eu estou pensando em me manter solteiro, solteira, e o que você diz sobre isso? Eu sei que o casamento é importante, eu sei que a família é importante, mas eu fiquei viúva e eu não quero mais casar. Ou então, eu já estou com mais de 30 anos, até agora não consegui, e eu já tomei uma decisão, eu vou continuar do jeito que eu estou. O que você diz sobre isso? Aí Paulo diz: o que eu passo a dizer para vocês é uma concessão e não um mandamento. Ou seja, não é obrigatório para todo mundo. Paulo não está dando aqui um mandamento para a igreja toda, para todos os membros, para todas as pessoas, mas ele está falando com pessoas específicas, pessoas que estavam levantando o questionamento. Então, por isso que eu disse que essa mensagem, ela não é para todo mundo, ela é para pessoas específicas. Então, eu vou seguir aqui essa linha. O que estava acontecendo? Como eu disse, eu quero continuar solteiro e eu tenho um bom álibi como membro da igreja. O meu pastor Paulo é solteiro. Então, os irmãos estão me questionando, os irmãos estão rindo de mim, estão zombando, mas o meu pastor Paulo é solteiro e eu quero ser como ele. Olha como é que Paulo diz agora. Entretanto, prego isso como concessão e não como mandamento. Porquanto gostaria que todos os homens estivessem na mesma condição que eu vivo. Eu tenho que perguntar, qual era a condição de Paulo? Paulo era solteiro? Paulo era divorciado? Paulo era viúvo? Qual era a condição de Paulo? Quando a gente estuda a história de Paulo, a biografia, as obras que foram escritas sobre Paulo, a tradição da igreja, nós não temos uma resposta simples. Nós não temos. É claro que quando Paulo está falando aqui da condição dele, ele está falando de uma condição em que ele não tem esposa. É claro, ele é solteiro aqui. Mas existe N interpretações para falar sobre essa condição de Paulo. Por exemplo, há quase que um consenso geral que Paulo foi casado. Por quê? Porque Paulo era um rabino, estava treinado para ser
do Sinédrio, ou já pertencia ao Sinédrio, alguns até defendem, por causa do voto que ele dá lá em Atos. E uma das regras principais para ser um rabino e para pertencer ao Sinédrio era que a pessoa deveria ser casada. Um judeu, quando ele completava 18 anos, o casamento era quase que compulsório, e principalmente se ele está num processo de preparação para ser um rabino, um mestre, alguém que pertencia ao Sinédrio. Então, como Paulo pertencia ao Sinédrio, estava sendo treinado para ser um rabino, quase que a grande maioria dos estudiosos entende que Paulo era casado. Paulo não era solteirão, celibatário desde o início. Paulo foi casado. Então, o que aconteceu com ele? A segunda coisa que se levanta sobre Paulo, é que provavelmente Paulo era viúvo. Por isso que ele não fala na sua esposa. Porque ela pode ter morrido, e aí Paulo se converteu, o Senhor converteu ele vai plantar igrejas, ele vai viajar, ele viaja sozinho, porque a sua esposa faleceu. Se ele foi casado, e nós não temos nenhum relato da esposa de Paulo, é porque provavelmente ela faleceu, e aí por isso que Paulo não fala nela nas cartas, nem chama atenção. A outra possibilidade é que Paulo foi abandonado pela esposa. Paulo era casado com uma mulher judia, praticante, e quando Paulo se converteu, quando o Senhor converteu Paulo ali na estrada, indo para Damasco, a sua esposa, por ser judia praticante, ela vai abandonar o apóstolo Paulo por causa da sua religião. Ele converteu-se, ela não. Então ela vai e abandona. Por isso que Paulo não fala sobre ela, e também Paulo não casa mais uma vez, e Paulo segue a sua vida. Então, uma dessas opções é a que de fato aconteceu, porém nós não sabemos. O que sabemos é que Paulo vivia no estado de solteirice ou de celibato, e que ele está dizendo aqui, como é que ele está dizendo? Entretanto, prego isto como concessão e não como mandamento, porquanto gostaria que todos os homens estivessem na mesma condição em que eu vivo, nessa condição que eu vivo, ou como viúvo, que hoje eu estou livre de casamento, estou livre de família, então eu tenho tempo para a obra do Senhor, ou como alguém que foi abandonado pela esposa, ou solteiro, celibatário. Ele pode ter sido alguém celibatário, se a interpretação lá do rabinismo estiver errada. Mas o fato é que agora Paulo tem liberdade para viajar, para pregar o evangelho, para sofrer o que ele sofria por causa do evangelho, e ele vai defender isso aqui no capítulo 7. Ele vai dizer que, em virtude da obra do Senhor, do trabalho do Senhor e das dificuldades que é a obra missionária, é melhor que algumas pessoas permaneçam como ele, no estado em que ele vivia, de solteiro. Imagine, meu irmão, alguém que é missionário na floresta amazônica, é missionário nas regiões mais distantes da África, que vive viajando o mundo inteiro pregando o evangelho. Imagine essa pessoa sendo casada, tendo filhos, tendo casa, como é que ela concilia as coisas? Então, há pessoas que o estado de solteirice, de celibato, é melhor para elas, para que elas sirvam melhor ao Senhor, para que elas possam estar fazendo a obra do Senhor. Então, Paulo está dizendo, olha, respondendo à carta de vocês, a minha visão, a minha opinião, eu gostaria que todos fossem como eu, vivessem no estado que eu também vivo, nesse estado que eu me encontro, onde eu estou com tempo livre, integral, para a obra de Deus. Eu não me preocupo com outra coisa, eu me preocupo somente com a obra de Deus. Entretanto, prego isso como concessão e não como mandamento, porquanto gostaria que todos os homens, homens e mulheres, estivessem na mesma condição em que eu vivo. Contudo, aí Paulo vai chamar a atenção, contudo,
cada ser humano tem seu próprio dom da parte de Deus. Um de determinado modo, outro de forma diferente. O que Paulo está fazendo aqui, meus irmãos? Eu disse na outra mensagem que Paulo está sendo pastoral no capítulo 7. E com muita sabedoria, com muito tato, com muito amor, ele está lidando com esses questionamentos, com essas coisas no âmbito da igreja e aconselhando aqueles irmãos. O que Paulo está dizendo? Olha, mediante a carta que vocês escreveram para mim com essas questões, eu queria dizer para aqueles que estão aí no estado de solteirice e que estão pensando em continuar, e que estão citando o meu exemplo, que estão se espelhando em mim, eu queria dizer o seguinte para vocês: eu realmente gostaria que todo mundo vivesse como eu vivo. Contudo, eu quero que vocês reflitam uma coisa. Não é só querer imitar o apóstolo Paulo. Não é só olhar para o exemplo de Paulo, que era o pastor da igreja, que era o grande bandeirante do cristianismo. Não é só olhar para Paulo e dizer, eu vou viver como Paulo vive. A pergunta é, você tem esse dom da parte de Deus? Deus lhe deu essa graça, e o texto aqui, dom é graça, é o charisma. Não é uma coisa tão simples, não é uma decisão tão simples. Não é algo que eu faço porque eu me espelho no apóstolo Paulo, ou nos grandes homens de Deus na história, ou nos reformadores. Não. E aqui, meus irmãos, que sabedoria, que coisa linda Paulo está fazendo. Porque Paulo poderia, de forma inadvertida, inapropriada, ficar contente, né? Está todo mundo querendo me imitar. Então, eu digo para vocês, olha, viva como eu vivo. É como um irmão ou uma irmã na igreja que é solteirão ou solteirona, ou viúva e não quis mais casar, e quer impor isso para todo mundo. E aí ela quer dizer para outra, olha fulana, você quer casar, menina, se ajeita. Viva como eu sou viúva há 25 anos, nunca quis homem, nunca quis casamento, você deve fazer a mesma coisa. Calma. Para você, essa situação pode estar legal, para outra pessoa, não. Você pode ter o dom para ficar assim, a outra pessoa, não. Você não pode impor a outra pessoa algo que Deus reservou para você. Uma graça, um dom, um benefício que Deus está fazendo na sua vida. Não imponha para outra pessoa. Então Paulo diz, porquanto gostaria que todos os homens estivessem na mesma condição em que eu vivo. Contudo, cada ser humano tem seu próprio dom da parte de Deus. Um de determinado modo, outro de forma diferente. Ou seja, qual é o seu dom? Qual é o presente, a graça, a dádiva que Deus está dando para você? E aqui tem uma discussão muito grande na teologia, porque é exatamente daí que surge essa ideia de celebrar o celibato como algo sublime, porque diz assim, não, o celibato é um dom de Deus. Aí outros dizem, mas será que Paulo também está colocando aqui o casamento como um dom? Ou seja, o casamento é um dom de Deus, que Deus dá a determinadas pessoas, assim como Ele dá o celibato para outras pessoas. Ou o dom que Paulo está falando aqui é a situação específica que ele está vivendo. Aquela situação. Não sei se está dando para os irmãos entender. O dom não seria o casamento ou o celibato. O dom seria Deus lhe dar graça para você viver a circunstância daquele momento, aquela hora, aquele momento da sua vida. Então, o que Paulo está dizendo é, eu estou bem como eu vivo. Se ele era viúvo, se era divorciado, se foi abandonado pela esposa, se era celibatário, ele está dizendo, eu estou bem como eu estou vivendo, porque
é um dom de Deus, é graça de Deus, é um presente de Deus. Agora, você que está querendo me imitar, você que está querendo viver essa mesma condição de vida que eu vivo, se pergunte, você tem essa graça da parte de Deus, esse dom da parte de Deus? Por que isso aqui é importante, meus irmãos e irmãs? Principalmente para nós evangélicos. Porque a gente gosta muito de ler a história da igreja, as biografias dos grandes homens de Deus, das grandes mulheres da história, e a gente geralmente tem a tendência de querer imitar essas pessoas, de querer viver a vida dessas pessoas, de querer repetir hoje aquilo que foi feito lá no passado. Então você lê a biografia de George Miller, por exemplo, que era um homem de oração, que orava e imediatamente chegava o leite, o pão lá no orfanato lá, e você quer que a sua vida seja igualzinha a de George Miller. Não, o dom de George Miller, a maneira como Deus agiu na vida dele, é diferente da sua. Você olha para o passado e você vê pessoas extremamente usadas por Deus, aí quando você olha para elas, não eram casadas. Um exemplo, John Stott, a maior mente do século XX, no que diz respeito à exegese, à pregação. Dr. John Stott era celibatário. Aí o jovem, ele está olhando para John Stott, e ele quer ser o próximo John Stott, e ele começa imitando John Stott na questão do celibato. A questão é, você tem o dom que ele recebeu? Ele teve um dom da parte de Deus, nunca casou, canalizou essa energia para escrever, para pregar, para ministrar, para viajar o mundo inteiro. Mas, por exemplo, Billy Graham era casado, tinha filhos e também rodou o mundo inteiro, escreveu, pregou, influenciou. Você tem aqui 2 homens de Deus, 2 ícones na história que a gente precisa olhar. Um celibatário, John Stott, um ministério lindo. O outro, casado, um ministério lindo também. A questão não é casar ou não casar. A questão é qual o dom que Deus me deu. Qual é o dom que Deus tem me dado? Então ele diz, contudo, cada ser humano tem seu próprio dom da parte de Deus. Um de determinado modo, outro de forma diferente. Meu querido irmão e minha querida irmã, você que está aqui, você que está assistindo, você já se perguntou a Deus qual é o dom, qual é a graça, o que Deus reservou para a sua vida? Você já perguntou a Deus isso? Porque é isso que vai fazer diferença no seu dia a dia. É isso que vai fazer você ser feliz. Mesmo diante das críticas, mesmo diante da pressão, mesmo diante das incompreensões, mesmo diante de pessoas que vão olhar para você e não vão entender porque ela não tem o dom, ela não tem a visão de Deus, ela não vai entender. A pessoa está olhando e diz assim, fulana nunca casou, nunca quis saber de namorado, de noivado, de casamento, mas ela vive bem. Ela está bem. E por que você está bem? Porque você está em paz nesta condição que Deus lhe deu. Só que Paulo continua de forma muito sábia, instruindo aquela igreja. Porquanto gostaria que todos os homens estivessem na mesma condição em que eu vivo. Contudo, cada ser humano tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de determinado modo, outro de outro. Digo, no entanto, aos solteiros e às viúvas, melhor seria se permanecesses como eu. Agora ele responde de forma direta à carta. Primeiro ele construiu o pensamento
Primeiro ele deu a base teológica, e agora ele vai dar a sua opinião particular, fundamentado na sua própria experiência e na sua vida. Mas primeiro ele mostrou a base teológica. E ele diz, olha, eu digo aos solteiros aí da igreja, e às viúvas, e aqui há uma discussão muito grande, por que Paulo coloca solteiro e viúvas? Por que ele não disse assim, viúvos e viúvas? Ou solteiros e solteiras? Por que ele colocou solteiro e viúva? Há uma discussão de que a palavra que ele usa aqui para solteiro é a mesma palavra para viúvo. Então ele estaria se dirigindo a um viúvo e uma viúva. Outros vão dizer que ele está pegando os dois extremos dentro da igreja. Ele está se dirigindo aos solteiros, e quando ele está falando aqui de solteiro, ele estaria, no primeiro momento, chamando a atenção para os jovens, os homens maduros. Veja que, quando é que você diz que alguém é solteirão? É quando ele é adolescente? Não, é quando a pessoa já atingiu uma idade para casar e não casa. E todo mundo fica na expectativa. Daqui a pouco começa a chamar ele de solteirão ou solteirona. Então, ele estaria se dirigindo aqui a homens que já estavam na idade de casar, mas não casava nem falava nisso. E o outro extremo seria aquela irmã que ainda é jovem, que o marido faleceu e que ela disse assim, não vou casar mais. E a igreja está toda fazendo a pressão, porque é assim que acontece, né? A pressão em cima é grande. Fulana, você não vai casar mais? Você vai ficar assim? E detalhe, abrindo aqui um parênteses. Uma mulher viúva, divorciada, solteira na igreja, muitas vezes ela não só é vítima dessa pressão da igreja para que ela se case, para que ela construa um novo relacionamento, mas ela é vítima de preconceito. Todo mundo olha para ela, algumas irmãs principalmente, e diz assim, eu tenho que ter cuidado com meu marido, porque aquela viuvinha ali, ou então aquela solteirona, não tem homem, não tem marido, vai dar em cima do meu marido. E aí começa a tratar a pessoa de forma preconceituosa, excluindo aquela pessoa. É uma pressão em cima de quem tem esse estado. Mas aí Paulo está dizendo, eu digo aos solteiros, eu digo, no entanto, aos solteiros e às viúvas, que melhor seria se permanecesse como eu. Se vocês continuassem no estado que vocês estão bem assim, permaneçam como eu estou permanecendo. E quem gosta de curiosidades literárias, se você ler o capítulo 7 de 1 Coríntios, o ponto principal do capítulo 7 é essa palavrinha, permaneçam na condição em que vocês estão. Capítulo 7, verso 1 a 5, permaneçam casados e tendo relações sexuais. Capítulo 7, 6 a 9, permaneçam na condição que vocês estão. Está solteiro, está viúva, está bem assim? Eu digo a vocês que continue. E durante todo o tempo ele vai mostrando a condição da igreja, dizendo, permaneçam, fiquem do jeito que vocês estão, sem problema algum. Então ele diz, olha, eu digo aos solteiros e às viúvas que permaneçam como eu. Ok, não tem nenhum problema. Em outras palavras, Paulo está dando aqui uma pastoral na igreja, dizendo assim, igreja de Corinto, para de fazer pressão, para de exercer preconceito com a irmã que achou que não deve casar mais. É questão dela, é direito dela, é o relacionamento dela com Deus, é o dom que Deus deu a ela. Para de fazer pressão nas moças ou nos rapazes que querem continuar solteiros. Não julgue, não fique fazendo graça. Pare de fazer essa pressão, deixe a pessoa e Deus resolver a vida dela. Ela que sabe qual o dom que Deus deu. Então, não queira impor a outra pessoa algo que é seu.
é seu. Contudo, aqui é que a coisa começa a complicar, porque Paulo diz assim: digo, no entanto, aos solteiros e às viúvas, melhor seria se permanecesses como eu. Porém, nunca pule um porém, um mas, uma adversativa no texto. Porém, se não vos é possível controlar-vos, que se casem. Veja, pastor, como é que eu sei que eu tenho o dom para ficar solteiro ou solteira? Como é que eu sei que Deus me deu essa graça? Como é que eu sei que Deus está me agraciando com esse dom? Você consegue se controlar? Você está bem nessa situação? Você está se controlando diante dos impulsos que a carne tem? Porque se você tem esse dom da parte de Deus, não é que você não tenha desejo. Você pode até ter o desejo. De vez em quando vem o desejo, passa na sua mente a imagem de você casado ou casada, ou você construindo uma família e tal. Mas é algo que você controla, leva numa boa, sem problema algum. Sem problema algum. Já tem outra pessoa, não. Ela não recebeu esse dom, essa graça de Deus, e ela não vai conseguir se controlar. Ela vai fazer besteira. Então a grande questão é: eu tenho o dom ou eu não tenho o dom? E como é que eu sei? Eu estou me controlando? Porque veja bem, meus irmãos. Não, principalmente os homens, né? Não, pastor, eu estou achando aí que eu tenho o dom do celibato. Já acompanhei demais isso. É muito comum. Pastor, eu tenho o dom do celibato. Mas só vive alisando as meninas da igreja. Às vezes o miserável está dizendo que tem o dom do celibato, que é para poder conviver com as meninas da igreja, está no meio das meninas. Pastor, eu tenho o dom do celibato. Depois você descobre que ele é homossexual. E ele está escondendo isso, dizendo que tem o dom do celibato. Pastor, eu tenho o dom do celibato, mas vive na pornografia, na masturbação. Não pode ver uma mulher. Que dom é esse? É como a irmã: pastor, eu tenho o dom do celibato, mas vive ardendo em desejo. O que Paulo está dizendo é: você consegue se controlar? Porque se você tem o dom, você vai viver de forma casta, de forma pura. Você não vai estar dando vazão a esses desejos da carne, seja com a pornografia, com a masturbação, seja com outras práticas. Você vai controlar esses impulsos. Eu não sei como é isso, meus irmãos, até porque eu não tenho dom, isso aí eu não tenho dúvida. Mas a pessoa que tem o dom, ela com certeza ela vai canalizar a energia para outra coisa. Não vai ser problema para ela. Não vai ser problema. Então, John Stott, que eu citei, ele canalizou energia para escrever, para viajar, para pregar. Canalizou. Agora, não, eu tenho o dom, mas está roendo as unhas? Não consegue controlar aquilo? Meu querido, por favor. Olha a sabedoria aqui que o Espírito Santo deu a Paulo. Digo, no entanto, aos solteiros e às viúvas, melhor seria se permanecesse como eu. Porém, se não vos é possível controlar-vos, que se casem. O que Paulo está dizendo é: não é pecado casar. Veja que Paulo não é contra o casamento, minha irmã, meu irmão. Casamento é bênção. Casamento é uma instituição divina. Foi Deus quem fez o primeiro casamento. E cá entre nós, minha irmãzinha, se o seu casamento não deu certo, fecha a sua matraca, não fique querendo dizer que todo casamento não vai dar certo.
Porque o casamento da pessoa deu errado e ela quer manchar o casamento de todo mundo. Se o seu casamento não deu certo, não significa dizer que o casamento da outra pessoa não vai dar. Então, viva a sua vida e deixa a vida do outro. Aí a pessoa deu errado o casamento. É recalcada, vive abandonada, ninguém quer saber, não conseguiu casar de novo. Não é por causa do dom, é porque é chata mesmo, é rabugenta e não tem quem queira. Aí ela fica dizendo para jovens, olha, não case não, cuidado com o homem, homem não presta, homem é isso, homem é aquilo outro. Destruindo a vida da outra pessoa e o casamento da outra pessoa. Cala a sua boca, cuida da sua vida. E quando você for receber um conselho de alguém nesse sentido, avalie a vida dela, por favor. Tenha cuidado. Tenha cuidado para você não ser mal influenciado. Veja o que Paulo está dizendo. Se você não consegue se controlar, meu irmão, minha irmã, que se case, o casamento é bênção de Deus, não tem problema no casamento. Casamento é uma dádiva divina. Casamento é bênção, é instituição de Deus. E Paulo vai dizer em 1 Timóteo 4, que a doutrina que proíbe o casamento é doutrina de demônio. De demônio. Então hoje, meus irmãos, não só no mundo, mas até dentro da igreja existe uma avalanche de ideias contrárias ao casamento. Como eu disse, a pessoa, o casamento dela não deu certo, casou errado, pisou na bola, e aí agora vai querer impor isso para todo mundo, para todas as pessoas. Não faça isso, nem caia nessa. Paulo diz, não consegue controlar, se case. O casamento é um remédio para essa falta de controle. Não tem o dom, meu querido, se case. Não tem o dom, minha querida, se case. Ficou viúva, não interessa o que vão falar, o que vão dizer, porque todo mundo vai falar. Se você casar ou não casar, vão falar do mesmo jeito, as pessoas falam. Então, ficou viúva, jovem, Paulo está dizendo, case. Se não consegue se controlar, minha irmã, que se case. Você não está pecando, e ele vai tratar disso mais na frente ainda. Volta ao assunto. Que se case. Porque é um preconceito, né? Olha, fulano ficou viúvo ou viúva, o defunto nem esfriou, já casou de novo. E vai voltar, é? E vai voltar? Você sabe como é que é a vida daquela pessoa? Ela não tem o dom do celibato que você tem, ou ela não tem esse dom de permanecer solteira como você está. Então, fecha a sua boquinha, deixa a vida do outro em paz. Louva a Deus, porque o viúvo, a viúva conseguiu alguém e está construindo a vida, está reconstruindo a sua vida. Agora, ficou viúvo, não quer casar mais, também não fique falando mal não. Porque a pessoa pode estar recebendo uma graça da parte de Deus de continuar nessa condição e agora vai se dedicar à obra do Senhor, vai fazer a obra do Senhor. Nós temos uma missionária no Brasil que ela ficou viúva e ela hoje roda o mundo inteiro, tem doutorado em teologia, uma pregadora fenomenal, uma mulher de Deus, que prega a palavra, inclusive em muitos congressos da igreja presbiteriana, uma mulher de Deus, doutora em missões, ficou viúva, não casou mais, se dedicou ao evangelho. Qual o problema? Deus está dando essa graça para ela de pregar o evangelho, de viver a palavra do Senhor. Então, está dando para vocês entenderem aqui qual é o ponto de Paulo? Permaneça na condição que Deus está lhe dando. Deus está lhe dando a condição de solteiro, viva esse momento. Deus está lhe dando a condição de viúva ou viúva, viva esse momento. Mas se Deus não está dando a você essa graça, esse dom, e você está olhando para si e não está se controlando, não está conseguindo se controlar, se case, arruma alguém, se case, marca o casamento, vá viver a vida, viva para a glória de Deus no seu casamento, desfrute o casamento. Não tem problema. Não tem problema. Ah, pastor, mas vão falar mal de mim. Deixa falar, deixa a Zé Calcada falar. Não interessa.
Deixe, porque, como eu disse, se você casar ou não casar, vão falar. Se você ficar solteiro, vão falar. Não, vão falar, então deixa para lá. Deixa para lá. Concluindo, olha o que Paulo diz ainda. Porque é melhor casar do que viver, na minha versão aqui, diz assim, do que viver queimando de paixão. Na versão tradicional atualizada, diz assim, é melhor casar do que viver abrasado. Porque a ideia da língua original é tá pegando fogo. Tem até aquela historinha, né? De uma igreja e um pastor que chegou e disse, a partir de hoje está proibido abraço aqui na igreja, viu, irmão? Namorado não pode abraçar. É proibido os casais de namorados abraçarem. Onde é que está na Bíblia, pastor? Está aqui. Paulo disse assim, é melhor casar do que viver abraçado. É um miserável. Paulo não está dizendo isso, é abrasado. Abrasado. Ou seja, Paulo está dizendo, é melhor casar do que você estar queimando de desejo, de paixão. Como eu disse, pastor, eu tenho o dom do celibato, mas está pegando fogo. Está queimando. A irmãzinha diz assim, olha pastor, estou muito bem na minha condição de viúva ou de solteira, mas os olhos dela mostram que ela está pegando fogo, está subindo nas paredes. E a prova que ela está subindo nas paredes é que ela virou uma pessoa chata, dá coice no vento. Sabe aquela recalcada que ninguém quer mais ela, que não está conseguindo ninguém, e aí ela vai usar a desculpa da espiritualidade. Um dos comentaristas que eu li, muito interessante, reformado, ele disse assim, sabe qual era o problema aqui? E que Paulo está combatendo? É quando a pessoa, ela quer camuflar um erro, um problema da vida dela, usando a fé, a religião. O que é isso? Não conseguiu casar. Não conseguiu arrumar um namorado, não consegue porque escolhe demais, como eu disse, é chato, é rabugento, ninguém quer. Mas ela está queimando, ou ele está queimando. Aí, qual a desculpa que eu vou dar se eu não estou conseguindo? A desculpa que eu vou dar é, Deus me quer assim, eu tenho o dom, e eu estou bem. Será que está bem mesmo? Está pegando fogo. Será que está bem mesmo? Porque quem de fato tem o dom da parte de Deus, não vai viver abrasado, não vai estar queimando de paixão, não vai estar se apaixonando com facilidade, não vai estar drenando as energias para essa situação, vai viver em paz. Esse assunto não é problema para essa pessoa. Pode ser problema para quem está ao redor, que está querendo fazer pressão. Mas para ela não é problema. Ela está em paz, porque Deus deu essa condição. Concluindo, meus irmãos e irmãs, eu queria extrair daqui algumas aplicações, não só para a minha vida, mas também para a sua vida. Em primeiro lugar, como eu disse, Paulo não está desvalorizando o casamento, relativizando o casamento. Se eu entender que o versículo 6, a concessão tem a ver com os versículos anteriores, eu vou ter que chegar à conclusão que Paulo está relativizando o casamento. E Paulo não está fazendo isso. Paulo é um judeu, Paulo entende a importância do casamento, Paulo sabe que o casamento é uma instituição divina, Paulo vai defender o casamento em outras cartas, e aqui mesmo ele está sendo muito contundente com relação ao casamento. Você está vendo aqui que ele está dizendo que se case, que se case. O casamento não é problema para Paulo. Guarde isso no seu coração. Casamento não é problema para Paulo. Ele não está relativizando, ele não está diminuindo o casamento e colocando o celibato lá em cima. Não. Ele está lidando com uma situação específica. Segunda coisa,
O celibato não é obrigatório, não é compulsório. Aqui está o erro da Igreja Católica. Por quê? Existe o dom? Existe. Paulo está falando aqui. Há pessoas que recebem da parte de Deus esse dom de continuar solteiro, de continuar nessa condição. Mas onde é que está o problema de um celibato compulsório, obrigatório, como no caso da Igreja Católica? É que você generaliza para todo mundo algo que é dom específico para alguns. Daí os escândalos, daí os problemas, daí as dificuldades que a igreja vem enfrentando ao longo dos séculos. Por quê? Porque em determinado momento da história, por questões teológicas, sim, nós não podemos negar, chegou um momento em que os teólogos católicos, os padres, os cardeais, eles chegaram à conclusão, inclusive à luz do capítulo 7, de que por causa das circunstâncias, por causa do reino de Deus, e como diz Mateus 19, 24, Paulo também está fazendo referência aqui, por causa do reino de Deus, das circunstâncias, é melhor que o padre seja solteiro. Aí tem questões econômicas também, porque quando um padre morria, ficava toda a família para a igreja ter que cuidar, filhos, herança, uma série de coisas. Então a igreja foi caminhando e chegou a um ponto: todos têm que ser celibatários. Ok, eu não estou negando que alguns ali são celibatários de verdade. Agora, quando você impõe isso para todo mundo, quando você coloca essa regra como obrigação, que veja que Paulo não está obrigando ninguém, ele está dizendo assim: cada um veja qual é o dom que Deus lhe deu. É algo particular, é você que sabe. Eu não sei se você tem, minha irmã, eu não sei se você tem, meu irmão, é algo particular. Agora, quando a igreja, com um decreto, com uma canetada, diz assim, todo mundo vai ser assim, aí acontece o que a gente sabe. Mosteiros, conventos, igrejas onde padres estão sofrendo, freiras estão sofrendo, porque não têm o dom, estão sendo obrigadas a viver naquela situação, e o que acontece? Estão ardendo em desejo, estão queimando, estão com os impulsos, com os hormônios, com tudo pipocando. Aí ou vai para o escândalo, para a pedofilia, para relações homossexuais e para tantas e tantas coisas que a gente sabe. Então, o celibato não pode ser compulsório, obrigatório, é um dom. Agora, existe o dom. E aí é um problema da nossa igreja. Quando eu digo nossa igreja, eu estou falando da igreja evangélica brasileira, de não reconhecer esse dom. Enquanto lá está se dando uma visão exagerada para esse dom, na igreja evangélica, ao longo dos anos, esse dom foi sendo desprezado, foi caindo no ridículo. Quando alguém diz que tem o dom, você já fica desconfiado. Mas a pessoa pode ter o dom, tanto homem quanto mulher. E nós temos que reconhecer que é da parte de Deus. E Deus pode dar esse dom para a pessoa, para que ela se dedique exclusivamente à obra do Senhor. A história das missões, a história da igreja está repleta de exemplos de pessoas que nunca casaram, que nunca quiseram casar e que foram fazer a obra de Deus dentro do mato, na floresta, em outros países, regiões distantes, que se tivesse filho, se tivesse marido, se tivesse esposa, se tivesse casa, não conseguiria. Não conseguiria. Então, a gente precisa considerar essas duas coisas. A outra aplicação que eu quero fazer, que eu já coloquei aqui, mas eu quero destacar. Meu querido, é muito particular. Então, como eu disse, por favor, não vamos estar olhando a vida do outro. Não vamos estar investigando a vida do outro. Você pode dizer diante de Deus, após orar, ler a Bíblia, avaliar, olhar para a sua vida, você pode dizer, eu tenho o dom ou eu não tenho o dom. Mas você não pode dizer isso em relação a outra pessoa, nem pode impor a outra pessoa. Então, é muito particular. Cuidado quando você quiser impor ao outro.
Cuidado. O melhor que você deve fazer é não julgar, não fazer pressão, é orar por essa pessoa, é pedir a bênção de Deus sobre essa pessoa, para que Deus de fato revele, tire a dúvida. Tire a dúvida. Muitas vezes a pessoa está com dúvida. É a situação, é o momento, é a circunstância. Vocês já viram o testemunho do Dr. Augusto Nicodemos? Ele disse que quando se converteu, e ele vinha de uma vida complicada, quando se converteu, começou a se dedicar ao Evangelho, a pregar o Evangelho, plantar a igreja. Aí ele disse que veio na cabeça dele: eu tenho o dom do celibato, vou me dedicar só à obra de Deus. Está lá numa entrevista que ele deu. Só que ele disse que um dia ele foi ver um navio lá em Recife. E quando ele estava vendo o navio, foi descendo uma menina assim do navio. Quando ele olhou para a menina, ele disse que na hora ele entendeu que não tinha o dom do celibato mais. Na hora entendeu, é a esposa dele. Deus revelou na hora: eu não tenho dom. Bateu o clima. Então é você e Deus. Por último, ou em penúltimo lugar, por favor, o que Paulo está dizendo aqui é que muitas vezes Deus nos coloca em determinadas circunstâncias e a gente tem que dizer: Senhor, por que eu estou nesse estado, nessa circunstância? O que o Senhor está querendo de mim? O que o Senhor está querendo de mim? Qual é a graça? Qual é a ação que o Senhor está querendo de mim? Você, minha irmã, solteira na igreja, jovem, solteira, eu sei que a pressão é grande, mas Deus pode estar lhe dando a oportunidade de você fazer tantas coisas, porque você não tem as pressões que uma irmã casada tem. Você tem mais liberdade, você tem mais tempo, você tem mais condições de fazer tantas coisas no reino de Deus que a irmã que é casada não tem. Então veja isso como uma graça. Deus está lhe dando uma graça. É bênção de Deus. Então não olhe para a sua condição como: eu não casei, não apareceu uma pessoa, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou uma miserável, e você começa a se deprimir. Não. Comece a ver: por que não aconteceu ainda, Senhor? Por que o Senhor não me deu ainda um esposo, um lar? Por quê? O que o Senhor está querendo de mim nessa situação? Por que eu estou dizendo isso? Porque a idade vai chegando, e por causa da pressão, e por causa de tantas coisas, o que tem de meninas na igreja, deprimidas, ansiosas, envergonhadas, às vezes até que abandonam a igreja, porque não aguenta mais a pressão. E nós, os pastores, e eu quero aqui pedir perdão, porque muitas vezes eu mesmo caio nessa brincadeira. Nós, os pastores, às vezes até sem querer, brincamos, as encalhadas, não sei o que e tal, e a menina está sofrendo, aquilo dói no coração dela, porque ela está olhando e dizendo assim: por que todo mundo consegue e eu não? Uma vez uma irmã chegou para mim e disse assim: pastor, pelo amor de Deus, eu estou desesperada. Disse: o quê? Minha filha é linda, mas não consegue arrumar um namorado, pastor, e eu estou vendo que ela está caindo em depressão. E eu não sei o que fazer. Então, você que não conseguiu ainda, comece a ser grata a Deus pela condição que Deus tem lhe dado. Você está estudando, você está trabalhando, você está vindo para a casa do Senhor, você tem liberdade para ir e vir para onde você quiser. Deus pode fazer tantas coisas através da sua vida. Agora, surgiu a oportunidade, apareceu alguém, é de Deus, tem as características de um homem de Deus à luz da Bíblia, e você quer casar, se case, seja feliz, continue a vida, desfrute disso. Se for preciso, você vai ter que abrir mão de algumas responsabilidades na casa do Senhor para se dedicar ao seu marido, ao seu casamento, à sua vida conjugal. Vai viver aquele momento. Antes você tinha tempo, agora você não vai ter mais o tempo que tinha antes.
Você vai ter que dividir, vai ter que aproveitar agora o seu esposo, os seus filhos, e aí vem toda a história. Mas o que eu estou dizendo é, se você está casado, dê graças a Deus. Se você não está casado, dê graças a Deus. Se você está namorando, dê graças a Deus. Se você não está namorando, dê graças a Deus. O que você não pode fazer é tomar decisão precipitada. Porque o que acontece na igreja? Por causa da pressão. Olha aí, ó, vai ficar para titia, é isso, é aquilo. O primeiro miserável que passa pela frente com um discurso bonito, a menina se agarra até para dar satisfação à família, à igreja, à sociedade. E aí, o que tem de casamento infeliz, o que tem de jovens na igreja que casaram e depois dizem assim, pastor, que besteira eu fiz da vida. Não faça como aquela menina que chegou para um pastor, amigo meu ex-pastor da Assembleia de Deus. Já estava passando a flor da idade, desesperada. O primeiro que apareceu na frente, ela disse, é o que Deus tem para mim. Cuidado. Cuidado que o diabo pode botar na sua... E o diabo não vai botar qualquer um não, viu? Não vai botar qualquer uma não. O primeiro que apareceu. E às vezes até do mundo. Aí ela diz assim, pastor, mas na igreja não tem homem, apareceu um do mundo. É de Deus, pastor. Será? Eu não creio que seja de Deus. E aí a menina já estava nessa situação, e aí apareceu um miserável. E pega e love. E o pastor chegou e disse assim, minha filha, não faça isso. Não vá por esse caminho. Mas pastor, mas eu não sei mais o que fazer da minha vida. E assim, assim. Pastor, e ele é um pão. Olha, pastor, o senhor precisa ver, é um pão. O homem, olha, é um negócio assim, extraordinário. É um pão, é um colírio para os meus olhos. Casou. Quando foi um dia, ela chegou na casa do pastor. Tinha apanhado, os olhos todo machucado. Ela descobriu que era um pão que o diabo amassou. E ela achou o colírio para os olhos dela. É melhor você continuar solteira do que você casar errado e ser infeliz para o resto da sua vida. Fique do jeito que você está. Se você vai casar, Paulo disse aqui, case no Senhor. É um servo do Senhor? É um homem de Deus? É um crente em Jesus Cristo? Não é os pilantras que vêm para a igreja só para arrastar as meninas, não. Que é assim, ó, de caba sem vergonha que vem para a igreja só para arrastar as meninas. É um servo de Deus? Case. Agora, você desconfiou que não é um servo de Deus, que é um pilantra, continue solteiro e seja feliz para a glória do Senhor. Não destrua a sua vida. Não destrua. E concluindo, o que Paulo disse aqui, cuidado com o viver abrasado. Não brinque com fogo. Não brinque com fogo que você se queima. Você é solteira, minha irmã? Cuidado com suas amizades. É solteiro, meu irmão? Cuidado com suas amizades. E ampliando aqui, você é casado? Também tenha cuidado, meu irmão. Porque não só a outra pessoa, mas você pode estar queimando de desejo e estão brincando com fogo e vai se queimar. Então, cuidado com o seu colega de trabalho, cuidado com o seu amigo da escola, cuidado com quem você coloca dentro de casa, cuidado com quem você anda no carro, cuidado com quem você viaja. Não brinque com fogo. Porque se você está queimando de desejo, o diabo sabe disso. Ele conhece a mim e você. E o diabo não vai mostrar Coca-Cola para você que não gosta de Coca-Cola. Não pense que ele vai dar Coca-Cola para quem não gosta. Agora, quem gosta de Coca-Cola e está ansioso para tomar Coca-Cola, o diabo chega e bota a Coca-Cola bem geladinha na sua frente. Bem geladinha. Para a gente orar. Um dia um irmão, eu conversando com ele, eu aconselhando ele, não era aqui da igreja não, isso faz muitos anos.
ele disse assim: eu só digo que o diabo tem poder mesmo se ele botar alguém na minha frente e eu cair. Eu digo: rapaz, tu não brinca com isso. E ele disse: eu duvido eu cair. Quem cai é fraco. Eu não. Sou homem de Deus, homem de oração e tal. O diabo pode botar assim na minha frente uma Miss Universo, eu não caio. Por tristeza, meus irmãos, um dia eu vinha no bairro Nazaré, quando passa a linha do trem, tem uma praça chamada Praça do Beijoqueiro. De longe, eu vi esse irmão beijando. Não era a Miss Universo, não. Era uma prostitutazinha de rua mesmo. Caiu, e caiu de forma terrível. Sabe por quê? Brincou com o que não deveria brincar. Não brinque com a carne. Não brinque com a sexualidade. Não brinque com esse assunto. Se você tem o dom ou se você não tem o dom, trate com seriedade diante de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar?